Olá, hoje eu queria fazer uma reflexão que nas sincronicidades da vida, não importa o que você esteja fazendo, você vai receber uma informação que encaixa com uma outra informação. É jogo de encaixar, é quebra-cabeça. Já coloquei isso várias vezes, como eu entendo que funciona a vida. E hoje, o que me veio desde ontem foi o propósito. Se você não tem um propósito na vida, você não tem direção, ou você é levado pelo propósito de outra fonte externa a você. Então, o que significa o propósito na vida? É você vir fazer aquilo que você veio fazendo aqui, nessa sua existência. Simples assim. E aí tem os enganos, né? Quando você fala em propósito, muitas vezes a gente fica direcionada pelo propósito na vida material. Meu propósito é me formar, conseguir emprego, trabalhar, casar, ter um carro, me aposentar. Tudo bem, isso não faz. Você está na vida, né, vivida, na vida manifestada, isso faz parte da vida física, da vida material. Mas eu estou falando de um propósito muito maior. É um propósito que pulsa, que te leva. Sabe aquela metáfora do burro que tem uma cenoura amarrada na cabeça? Então ele vai andando, olhando aquela cenoura que ele quer comer. Isso é um propósito. E aí, quando você está alinhado no seu propósito, o que acontece? Vem as ferramentas para que você realize esse propósito. Então, fazendo uma metáfora, se o seu propósito é abrir uma estrada, vai aparecer para você situações que você vai ter as ferramentas para cavar, para cavucar, para limpar um pedaço de estrada, metaforicamente. Então, isso é muito interessante. Agora, tem uma coisa que normalmente a gente não leva em consideração. Nós estamos num mundo dual, onde as duas polaridades são existentes numa mesma linha. Uma mesma linha tem as duas polaridades, né? A luz e a não luz, o amor e o ódio, a alegria, a tristeza e por aí vai. Nós estamos aqui para experienciar, ou seja, somos personagens de um plano divino que viemos aqui, como num tabuleiro, somos colocados na posição para que a gente experiencie o que o plano divino quer. E aí está relacionado com o propósito. Então, se tem as duas polaridades, a gente esquece de uma e só fica focando na outra. Meu propósito é criar, vamos botar uma coisa bem positiva. Eu quero criar uma escola para ajudar as crianças. Eu quero ver as crianças que não têm oportunidades, quero ajudar. Eu quero ensinar as pessoas a ler, ensinar as pessoas a pensar, a sair dessa manipulação do sistema. E por aí vai, dentro da linha da espiritualidade. A gente sempre pensa no amor incondicional, na fraternidade, no todo. Mas o plano divino também precisa do outro lado do bandido. Por isso que muitas vezes a gente vê, mas é tudo muito, não é lógico, é injusto. Você vê os corruptos, né, que geralmente às vezes podem estar na política, em outros cargos de poder, eles desviam verbas para pegar dinheiro para eles, e aí eles sempre se dão bem, eles estão sempre cheios de dinheiro, eles vão para as festas, eles estão nos iates, eles estão nas viagens, onde é que está a lei divina? Isso tudo, eles se dão bem. Veja bem, o propósito, não somos nós que vamos dizer qual é o propósito.
E qual é o propósito bom? Ruim. Lembra do dual? Se o propósito de esse personagem que a gente está falando vem aqui para experienciar a ganância. O que significa ganância? Querer mais, querer ganhar, passar por cima do outro, enfim. Ele vem experienciar a ganância. E não é uma coisa só. Vamos botar 5 pessoas numa situação, aí vem as ferramentas necessárias para você seguir o seu propósito. 5 pessoas com o mesmo propósito, ganância. 5 pessoas têm todas as ferramentas para isso. O que são as ferramentas? Oportunidades. Oportunidades. Para começar, se forem juntas 5 pessoas, ganância, achamos $1 milhão. Vamos dividir então por 5? Cada um fica com uma parte, aí vai um outro e fala, se eu matar esse, eu vou ficar com a parte dele. Você entende? Aí vai ter aquele que vai dizer, não, vamos dividir por igual. Todos estão experienciando o propósito da ganância. Apenas cada um está tendo uma experiência, alimentando o banco de dados divino de como se lida com a ganância. Então, às vezes, o propósito da pessoa lida com, digamos, virtudes não positivas, se é que tem esse nome. Enfim, desvirtude. Não sei, fica aí a dúvida. E aí, como que vai fazer? De repente, o propósito da pessoa é, entrando ainda na virtude, na ganância, é experienciar a ganância e ele experiencia tipo, vou ser ganancioso ao máximo, sangue nos olhos. Ok. Essa é a experiência que ele escolheu dentro do propósito dele. Você entende a diferença? Então, quando a gente tem um propósito, a gente foca. Foca. E esse propósito pode ser experienciar. O propósito é experienciar. Não quer dizer que você tenha que ser assim ou ser assado. Então essa é uma coisa muito importante. Descobrir qual é o nosso propósito. E o sistema vigente, ele destrói isso. Por quê? Porque ele quer nos colocar dentro de uma mesma vida de gado, povo marcado, povo feliz. A partir da Revolução Industrial, lembra aquele filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, que mostrava uma fábrica, uma linha de produção, que o marxismo falou muito, perdeu o propósito, o sentido da produção, e é justamente isso. Perde o sentido. Você está ali na linha de produção, você começa a produzir um sapato. O sapateiro ele vai pegar o couro, lixa, vê, experimenta, tal. No final ele tem o produto final. O propósito dele é fazer um bom sapato. Fazer um sapato bom ou ruim já é outra história. Quando você está na linha de produção, você vai apertar um botão dentro da linha de produção da fábrica, lembrando do tempos modernos. Você vai apertar, lembra do Charles Chaplin? Ele apertava uma alavanca, puxava, apertava um botão, aí cortava, no caso de um sapato, uma lâmina corta um pedaço do couro. Ele não tem a mínima ideia do que vai sair no final da esteira da linha de produção. Ele não tem ideia do propósito dele. Você entende? Então, a Revolução Industrial, quando você o homem saiu da sua produção, dos micropropósitos, que isso é, né? Micropropósito, você acordar de manhã, ir lá, tirar leite da vaca, dar de comida para as galinhas, na época de você estar no campo, né? Antes das cidades. É um propósito. É um propósito. Aí entrou na cidade, na Revolução Industrial, na sociedade capitalística, você perde o seu propósito, porque foram colocando um propósito para você. Se você não sabe o seu propósito, você vai pegar o propósito externo, vão te bombear com propósito, né? Propósito estético, propósito, enfim, aí é outra história. Então,
muito importante é saber qual é o nosso propósito. Para isso a gente precisa conhecer a gente, né? É um caminho, mas é muito interessante. Para pensar. Fica sem sentido? Vai acordar de manhã para trabalhar, para ganhar dinheiro, para comer, para se divertir, voltar, ficar velho. Aí quando você está trabalhando, tô louco para se aposentar, para parar de trabalhar. Cadê? Qual é a proposta? Me diga. E você, já pensou qual é o seu propósito? Fica aí uma reflexão.